Eu espero que vocês tenham gostado muito, né, dessa visita. A gente tem um prédio que vocês estão vendo aqui atrás, né, que já é nosso. Basicamente, esse prédio ele tem salas de aula, que são os 2 primeiros andares, e depois os outros 2, a parte administrativa, né, e a sala de professores. A gente vai ter o nosso prédio, que vai ser aquele que a gente vai gostar muito de mostrar, que é ao lado, que está quase pronto, já era para ter ficado pronto, mas, em função desse problema que a gente está passando agora no país, falta de recursos, a obra foi interrompida antes de acabar. Falta muito pouco para acabar, e são onde ficaram nossos laboratórios, salas de aula informatizada, até a tutoria, né, do CEDERJ nova é lá, um espaço excelente, né? Então, ali realmente vai ser muito bacana, os equipamentos novos que a gente vai receber. E eu espero, a gente agora está um pouco sem previsão, para saber quando isso vai acontecer, mas eu acredito que até o final do ano, em função do estado que está, a gente deve estar pronto, né? Então, a gente pretende, nas visitas futuras de vocês, levarem vocês também no prédio. Esse prédio ainda está em obra, então fica complicado levar lá. Eu, de cá, não tenho muita coisa para ver, que são salas de aula, praticamente, secretarias, né? Mas vocês vão gostar muito de ver no futuro. E eu espero, né, que vocês retornem aqui. Eu acho que você estava falando com a Débora, com a Vanessa. Ela deu aqui uma palestra ótima para vocês sobre a nossa pós-graduação, né? Se ela me permitir, só vou fazer colocar uma coisinha a mais, que foi o Esteban até que mostrou. O Esteban é o nosso vice-diretor. Ele estava me mostrando o ranqueamento feito, eu não sei se é uma universidade ou uma ONG, né, baseado no índice H. Você viu isso, Débora? Viu, Vanessa? Então, eu não sei, acho que ali tem um limite mínimo que aparece naquele ranqueamento. Eu não sei qual é o H, 10? É 15? 10, que já é um H muito razoável, né? Isso quer dizer o quê? H você faz uma estatística, né? Acho que é mundial, é feito a nível de consulta. Se os trabalhos científicos dos professores são consultados, à medida que são consultados, isso é quantificado. E depois tem um índice, que é o H. Então, 10 é um número bom, não é desprezível, mas ali a gente tem professores, o maior que teve foi o Celso, foi 140, não sei se é mais de 100. Né? Bom, mas é o seguinte, então, esse índice apareceu, você pode filtrar pela universidade. Universidade Federal Fluminense, você filtra, aparece lá uma quantidade de professores, né, de toda a universidade. Entre esses professores da Universidade Federal Fluminense, 30%, cerca de 30%, um pouquinho menos, cerca de 30% são professores da computação. Não é? Então, isso a Vanessa está dentro, né, desse índice, e o professor com o maior índice aqui dentro da universidade é o coordenador do programa. Né? Então, isso é para vocês terem uma ideia, isso é um índice que é mundial. Tá? Só estou contando isso aqui, foi da América Latina. Né? Então, é um programa de nível excelente que a gente tem aqui, e como foi dito, né, pela Vanessa, vocês são pessoas que estão preparadas, muito mais que o aluno presencial, para fazer um curso desse. Então, não se acanhem, venham, que vai ser muito bom para todo mundo, para a gente também. Tem tido muita bolsa, não é, Vanessa? E tem sobrado até. Então, quem estiver interessado, vem. Então, é isso, gente. Olha, então, parabéns para vocês por terem vindo aqui. É um prazer recebê-los. Esperamos que, na próxima vez, já visite outro prédio. Tá bom? Uma boa tarde para todos. Bom retorno. Então, como a Débora falou, essa iniciativa de pesquisa, na verdade, foi uma demanda que a gente recebeu da própria UF, da Pró-Reitoria de Graduação, não foi isso, Débora? Que o objetivo é um estudo mais amplo do perfil dos egressos da UF em geral. Tá? E a gente, como coordenador do curso de Tecnologia em Sistemas de Computação, a gente acabou ficando responsável por fazer essa parte do nosso curso. Então, deixa eu explicar só um pouquinho já falei do objetivo, que era construir esse perfil, e a metodologia que a gente acabou empregando foi o seguinte: a gente montou um questionário com 11 perguntas. Em princípio, a gente enviaria esse questionário por e-mail, e a gente acabou fazendo um formulário do Google, deixou isso online, e o pessoal da secretaria, a equipe da secretaria, enviou e-mails para os egressos pedindo que esse formulário fosse preenchido. Então, os dados que a gente obteve aqui foram de pessoas que se voluntariaram e responderam ao questionário. Então, vamos dizer assim, uma amostragem, uma subamostragem do grupo total de egressos do curso. Tá? Então,
Foi feita uma primeira chamada geral por turmas de formandos, depois a gente fez uma nova chamada e aí foram enviados e-mails individuais para relembrar o pessoal sobre a pesquisa. Tá, então, o primeiro dado é justamente qual é a quantidade de amostras que a gente teve nessa pesquisa. Então, dos 288 formandos pelo curso de 2007-2 a 2014-2, quase metade responderam ao questionário. Então, a gente tem, isso aqui compreende a resposta de 140 alunos que se formaram no curso. Tá? E aqui ali é só para... Vou ter um apontador, deixa eu ver se eu consigo com o mouse. Mas esse gráfico aqui só está mostrando a distribuição temporal das perguntas. Então, logo assim que o e-mail foi disparado, no primeiro dia já 12 pessoas responderam, no segundo dia de 60, e depois, olha lá, vocês podem ver que já chegou próximo de 0. E aí lá para o dia 4 a gente disparou os lembretes, aí teve mais um pico lá de respostas, e as respostas depois voltaram até 0. Tá? Então, só para mostrar que assim que vocês receberem o e-mail, respondam, porque senão depois isso é esquecido. Bom, aqui é só para mostrar que a gente teve respostas de quase todas as turmas de formando, de egressos. Apenas o pessoal de 2010, que não sei porquê, teve algum problema com o pessoal, com a coordenação, de repente. Ninguém mandou resposta nenhuma. Tá? E, em números absolutos, quem mais participou da pergunta foi o pessoal de 2013-2. Foram 23 respostas dos formandos. Aí, a partir daí, o que a gente fez? Pegou a taxa de sucesso, ou seja, como tem turma, o número de formandos nas turmas não são iguais, a gente pegou o percentual de respostas entre as turmas e era um resultado meio que esperado. A maioria percentualmente, a turma que mais respondeu foi a última turma. O pessoal que, teoricamente, tem mais contato ainda com o curso. Tá? Então, essa era a parte, vamos dizer assim, referente à metodologia. Isso sobre os dados. Tá? Uma das perguntas que foi feita era se os egressos tinham cursado alguma pós-graduação. E aí, incluindo especialização, MBA, mestrado, doutorado. Tá? Desse grupo de 141 respostas, 62% dos entrevistados, dos que responderam ao questionário, melhor dizendo, disseram que não cursaram nenhuma pós-graduação. Tá? E o restante, os outros 38%, cursaram alguma pós-graduação. Tá? 21% especialização em MBA, 10% mestrado, que foi um número surpreendente, a gente achava que o número era menor do que isso. E alguns cursaram mestrado e doutorado, outros cursaram especialização, mestrado e doutorado, e por aí vai. Tá? Mas, no grosso, 38% já cursaram algum tipo de pós-graduação. Aquele dado aí de cima, de formação, ele tá pode ser um pouquinho diferente, porque alguns se declararam doutorado em andamento, outros se declararam como doutorado completo e, na verdade, estão em andamento. Mas o que a gente tem, aproximadamente, são 22 mestres formados, que foram egressos do curso que vocês cursam, e a gente tem um doutor formado, que é justamente o Everton, que agora é professor aqui, colega nosso. Tá? Ali está 2 doutores, porque teve uma aluna que se declarou doutora já, e, na verdade, ela está cursando o doutorado. Então, a gente tem mais 2 2 alunos cursando mestrado em andamento, 2 ex-alunos, e 4 doutorandos. Tá? 2 vai aparecer já, mas são um doutorando na PUC, 2 na UFRJ e um aqui no IC. Aqui só um detalhe de constituição. A gente também perguntou, além de perguntar se o aluno tinha cursado alguma pós-graduação, a gente perguntou em qual instituição eles cursaram a pós-graduação. E um dado que a gente também não tinha ideia, que surgiu nessa pesquisa, é que 12 dos egressos tinham cursado especialização aqui na UF. Tá? Então, foi disparado a instituição que mais teve alunos egressos cursando algum tipo de especialização. No mestrado, já ficou mais ou menos dividido. Parte 10 na UFRJ e aqui na UF foram 6. E depois tem várias outras instituições onde a gente teve um egresso. Tá? E no doutorado, como eu já tinha falado, tem um doutor formado aqui pelo ICUF, um doutorando, na verdade, pela PUC-Rio, 2 na UFRJ e mais um aqui na UF.
Tá? Então, esse é o quadro de distribuição das instituições onde os egressos cursaram alguma pós-graduação. Outra pergunta que a gente fez, e que essa a gente, particularmente para mim, o resultado foi surpreendente, eu achava que essa proporção ia ser maior, era se os egressos já tinham sido tutores do curso. Tá? Pelo menos a impressão que eu tinha, como eu disse, era uma impressão particular, que o percentual de egressos que foram tutores era maior. Tá? E dos que responderam, só 8% tiveram algum envolvimento com o curso. Tá? Então, número absoluto, foram 11 dos 141 egressos foram tutores. Tá? E o interessante é que 73% desses 11, eles cursaram alguma pós-graduação. Inclusive o Everton, que é o professor agora aqui, foi tutor do curso, e tem 2 desses doutorandos atuais que foram tutores do curso. Então, isso é bastante interessante para vocês notarem que as pessoas que se candidatam, se propõem a serem tutores, em geral são pessoas que têm alguma afinidade com o meio acadêmico e estão ali porque gostam e porque têm alguma aptidão para fazer aquilo. Legal? Aqui, só a distribuição de polos, mas o polo que teve mais tutores desses egressos foi o polo de Angra dos Reis, e aqui só lembrando que alguns dos egressos foram tutores de mais de um polo. Então, acho que, se não me engano, teve um caso em que o tutor foi... que o egresso foi tutor de 3 polos diferentes. Tá? Bom, então essas eram as perguntas que a gente fez mais ligadas à parte, vamos dizer assim, ligadas ao ensino. Tá? E a gente queria saber também o perfil do aluno, do nosso aluno que a gente está formando e que está entrando no mercado de trabalho. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente fez nesse sentido era saber se os formandos, se os egressos estavam atuando na área de computação. E aí um dado que foi bastante legal, pelo menos eu tinha comentado com a Débora, é que 70% dos egressos declararam que trabalham com computação. Tá? Isso, se bobear no curso presencial esse índice deve ser bem menor. Tá? É só um chute, não tem esse dado, mas provavelmente daqui a pouco a gente vai poder comparar com os dados do presencial. Tá? E aí tem várias possibilidades para explicar isso. Uma é que já tem muita gente que trabalha na área e está fazendo curso para obter o diploma e por aí vai. Tá? Mas isso a gente não chegou a parar para pensar como é que a gente pode chegar nessas conclusões. Mas isso foi um dado muito interessante da pesquisa e que já foi um primeiro dado surpreendente. A outra pergunta era se a pessoa que estava respondendo o questionário, ela era dona ou sócia do próprio negócio, se ela era funcionária ou se não era nenhuma das duas coisas. Tá? Então, a primeira vez, por exemplo, que eu li o questionário, eu assumi que o não era pessoas que estavam fora do mercado de trabalho. Só que a gente vai ver já já que o não é isso. Tá? Então, 9% se declararam como dono ou sócio do próprio negócio, 54% disseram que eram funcionários de alguma empresa e 37% disseram que não eram nem donos, nem sócios e nem funcionários de alguma empresa. Tá? Bom, e aí depois a gente foi investigar melhor vamos dizer assim, a gente especificou mais essa pergunta e fez a seguinte pergunta. Você trabalha em empresa ou instituição pública ou privada? E aí a gente começou a entender melhor o que significava um não. Então, por exemplo, 52% dos que responderam ao questionário, incluindo aí quem se disse dono ou sócio, quem se declarou como não e quem se declarou como funcionário, 52% trabalham em empresas públicas, 35% em empresas privadas. E aí a maior parcela daquele não estava envolvida naqueles outros setores. Então, o cara que era bolsista de mestrado e doutorado, por exemplo, ele disse que não era funcionário de uma empresa. Mas ele tem uma fonte de renda, que é a bolsa dele de mestrado ou doutorado. Então, o cara que é autônomo, ou prestador de serviço, ele também se declarou como não, porque ele não era funcionário de nenhuma empresa e nem era dono do próprio negócio. Então, apareceu naquele percentual de não. Então, a gente começou a entender por que aquele percentual do não era alto, mas não necessariamente são pessoas que não estejam trabalhando no momento. Tá? E aí, é um dado muito interessante que a gente também não tinha ideia, foi que apenas 4% dos egressos que responderam ao questionário estavam fora do mercado de trabalho momentaneamente.
Tá? Em números absolutos, dos 140, acho que eram 5 pessoas que disseram que não estavam trabalhando naquele momento. Então a gente achou esse percentual muito pequeno, foi uma surpresa e atestou a qualidade da formação dos alunos. Tá? Então isso foi um motivo que a gente comemorou bastante, ter esse percentual tão pequeno de egressos que estão fora do mercado. Tá? Depois disso, se não me engano, era a última pergunta do questionário, era em qual empresa você trabalha, ou de qual empresa você é sócio ou dono. E aqui também está misturando dono, sócio ou funcionário. Tá? Foram citadas mais de 80 instituições, tá? Entre instituições privadas e instituições públicas. Então, entre as privadas, citaram a Accenture, o Banco BT, a Globo.com, a LX, a Microlins, a Vale, por aí vai. Entre as privadas, disparado, a Petrobras era que tinha mais alunos, mais egressos trabalhando, se não me engano, dos 140, eram quase 10. Tá? Não tenho esse número preciso, mas eu lembro que a Petrobras, o número de alunos era bem maior do que os outros. Então, tem alunos também no BNDES, na NP, na Casa da Moeda, na Dataprev, no SERPRO, muitos alunos em prefeituras e muitos egressos que são funcionários de instituições de ensino, como universidades e institutos federais. Não necessariamente professores, alguns técnicos, mas boa parte professores. Tá? E, como a gente já destacou, a Vanessa também falou, a Débora tinha falado, tem um egresso do curso que foi aprovado recentemente no concurso para docente do IC e vai ser nosso colega a partir do próximo semestre. Tá? Perdão, aquela era a penúltima pergunta, essa é a última. Então, na última pergunta, o que a gente fez era o cargo que a maioria das pessoas exercia nas instituições em que trabalhavam. Tá? E, disparado, mais uma vez, o cargo que as pessoas se declararam como analistas. E aí tem analista de sistema, analista de redes. A gente pegou, botou a palavra analista num grande grupo. E depois de analista teve a palavra técnico, se não me engano. Tá? Para minha surpresa, eu achei que fosse aparecer bastante o termo programador. E só 2, não sei se foi por algum motivo que o cara tentou se esconder, mas acho que, se não me engano, só 2, está ali em absoluto? Acho que só 2 pessoas usaram o termo programador. Tá? Desenvolvedor também está ali, tem um pouquinho mais. Então, o desenvolvedor é o programador mais bonitinho, vamos dizer assim. Tá? Então, isso foi também interessante, para a gente ver o cargo ocupado pelos egressos. Certo? E, para fechar, para a gente passar logo para a fase do debate, algumas conclusões, aquelas que eu já tinha ressaltado, que a gente achou mais interessantes. Tá? Que apenas 5 daqueles 141 que responderam estão atualmente fora do mercado de trabalho. E aí, detalhes que a gente tentou fazer algumas análises dos dados cruzados. Desses 5, que estão fora do mercado de trabalho, nenhum deles cursou nenhuma pós-graduação. Tá? E, como eu falei, são apenas 4% dos 140 que responderam. 70% dos egressos atuam na área de computação, 38% dos egressos continuaram seus estudos através de uma pós-graduação. Isso também foi um número interessante. Aproximadamente 1/4 dos egressos trabalha como analista de sistemas, que foi aquele dado que eu acabei de mostrar. E um dado que a gente chamou a atenção foi um dado que eu consideraria o aspecto negativo dos nossos respostas ao questionário, né, que apenas 11 egressos atuaram como tutores do curso. Como eu falei, particularmente eu achava que esse número ia ser maior, e é alguma coisa que a gente pode pensar para, no futuro, tentar aumentar o envolvimento das pessoas que passaram pelo curso com o próprio curso. Legal? Então, é isso, pessoal. Obrigado.